Mais de 50 anos na carne frágil, aprisionados aos fenômenos externos causados por um Deus punitivo, que os verdadeiros milagres de Jesus aconteciam no mundo interno de cada criatura, e os cegos de visão espiritual enxergariam e os aleijados pelo egoísmo andariam, ao amarem seus semelhantes. Esse tipo de milagre, perene no psiquismo mais profundo dos seres e ao mesmo tempo um detonador psíquico, por sua alta potencialidade de modificação íntima, seria gerado das emoções recorrentes do amor, que produz a paz naqueles que o experimentam e notadamente é propiciador de regozijo interno profundo e inigualável. O amor vos liberta de vós mesmos e dos vossos inimigos. Resta a vossos inimigos serem tocados e vos perdoarem, já que no mais das vezes sois algozes e não vítimas de vossos desafetos. A libertação ocorre quando todos os envolvidos não têm dívidas a quitar. O perdão com amor faz romperem-se os grilhões da inquietude com a vida real desconhecida, do espírito, fazendo-vos erguer do abismo criado por vós mesmos. Ninguém como Jesus encarnou na Terra e deixou recomendação de libertação espiritual com tal alcance cósmico, com possibilidade de realização interna imediata, e proporcionando plenitude na etapa evolutiva em que a humanidade se encontra. Observação do médium. Enquanto estava psicodigitando este capítulo, cheguei a um impasse no momento de escrever sobre a orientação de Jesus de amar os inimigos. Um bloqueio psíquico, pois de certa forma entendia que perdoar as ofensas já seria o suficiente, e que amar os desafetos poderia ficar em segundo plano. Então, após ler bastante, a altas horas da noite fui deitar-me pensando na dificuldade de escrever sobre um tema como este, querendo me eximir da tarefa. Não consegui conciliar o sono profundo, e fiquei na cama meditando. Naquele estado de sonolência atípico entre estar adormecido e em vigília, senti-me deslocar do corpo físico, como se a cama caísse levemente para baixo, e entrei num estado como de catalepsia, um tipo peculiar de entorpecimento do corpo físico, como se tivesse tomado uma anestesia geral sem perda de consciência. Assim, sem ser dono da minha psicomotricidade, Ramatiz se encaixou perfeitamente em meu corpo astral, ocorrendo uma incorporação completa, ficando minha mente completamente passiva à inteligência extracorpórea de outra consciência, experiência rara, por ser em desdobramento astral, que nunca havia ocorrido com Ramatiz, somente com vovó Maria Conga e Caboclo Peri, entre outros amigos espirituais, dependendo da necessidade mediúnica caritativa. Como se o meu corpo físico diminuísse, anestesiado, Ramatiz falou comigo como nunca antes havia feito, usando meu aparelho fonador perispirítico, escutando eu mesmo uma psicofonia com a minha própria voz, com este amigo espiritual usando os meus recursos psíquicos. Tens que amar teus inimigos. O fato de só perdoares as ofensas deles, necessariamente não faz com que eles perdoem as ofensas que cometeste, ou achaste que és sempre a pobre vítima. Esqueces que, no mais das vezes, foste algoz, e somente o amor tem a força de sublimar desafetos recíprocos, libertando-os do jugo que os faz pagar até o último ceitil e os mantém retidos nas reencarnações. Reflete que és em verdade o inimigo daqueles que achas que são teus inimigos. O fato de perdoares e amares, ainda assim não garante que sejas amado por eles. Certo é que, enquanto eles não sentirem teu amor sincero, maiores dificuldades terão de amar-te, e não te amando obviamente não te perdoarão sinceramente, mantendo-te preso ali, de onde almejas te libertar desde eras remotas. Aquele a quem muito é dado muito lhe será pedido e, não tenhas dúvida, abundantemente te tem sido ofertado. É chegada a hora da germinação definitiva do amor em vossos espíritos. Após essa comunicação, apropriei-me novamente do comando de meu corpo astral e vi-me, ainda desdobrado, numa ruela de uma antiquíssima cidade, com seus casebres de pedras. À frente, vi cair suavemente uma linda pipa azul. No impulso, como criança,
Adorava soltar pipa quando era garoto, no Rio de Janeiro. Corri para pegá-la. Quando fiz e levantei a cabeça, vi Ramatiz na forma de uma criança de uns 12 a 13 anos, magrinha e muito doce, visivelmente um hindu, pela tez amorenada e trajes típicos, cabelos negros muito lisos às costas e sem turbante, que me disse em pensamento: a pipa solta é como o espírito que não ama, perde a ligação com o Criador e cai ao chão. De longa data, muito antes do êxodo dos hebreus do Egito, acompanho as existências físicas de um grupo de espíritos caídos, ao qual amo ardorosamente e que vieram exilados de outro orbe para estagiar na Terra. Com a autorização direta de Jesus, elaborei um plano kármico para esse agrupamento, no sentido de que adquiram e internalizem o verbo amar, e alterem o seu padrão vibratório, bem como um esquema de trabalho e cooperação recíproca para quando estiverem encarnados como médiuns, em favor da coletividade humana e deles entre si. E assim conseguirem se libertar do jugo terrícola e poderem retornar ao nosso planeta de origem. Obviamente, dentro do karma da própria Terra, muitos não conseguiram apressar sua evolução e recaíram em condicionamentos antigos, o que infelizmente os levará ao exílio em orbes inferiores à Terra, onde não poderei mais tutelá-los. Ujo amor em vossos espíritos, só isto poderá salvá-los. Voltei resignado ao meu corpo físico, consciente da seriedade dos fatos diante dos tempos chegados. Mais fervorosamente me entreguei às tarefas mediúnicas, doravante plenamente convicto da benevolência e amor abundante daqueles que tutelam nossas existências. 4. Jogo de búzios, predições, métodos divinatórios e oraculares. Pergunta: qual o motivo por que as predições, adivinhações, fascinam tanto as pessoas? Ramatiz: o espírito do homem é a síntese das faculdades criadoras do próprio Deus, em miniatura. Naturalmente que o homem, tendo sido feito à imagem e semelhança do Criador, isso não lhe dá a potencialidade cósmica da mente universal, tal como não podeis sentar à sombra da semente do carvalho. Falta ao homem a germinação das suas capacidades criativas, que estão temporariamente adormecidas. Embora a luz que o anime seja a mesma dos astros celestes, encontra-se como lampião cheio de fuligem acumulada, o produto de centenas de milhões de vidas entre derrotas e vitórias, equívocos, amores, ódios, tragédias, alegrias e tristezas. Até que consiga refulgir em toda a sua claridade espiritual, o atavismo dos instintos primários e animais nublará a sua consciência. O homem costuma traçar planos minimizando as contingências que possam surgir, e o futuro é a pedra do caminho a ser removida. Pelo medo do porvir, tenta penetrar no desconhecido de diversas maneiras. Quando a sua racionalidade precária não consegue as respostas aos acontecimentos futuros, sobressai a busca desenfreada pelos métodos sobrenaturais, mediante sinais e técnicas ocultas, na maioria das vezes com assistência de espíritos do lado de cá. Antigamente as artes divinatórias estavam associadas a ações vitais em prol da coletividade, casos de mortes e doenças, situações sociais e econômicas, perdas e calamidades. Hoje, os dons oraculares estão banalizados pela sanha mercantilista dos seus porta-vozes. Ali, a cartomante, na praça pública, tenta garantir o ganho do dia. Lá, o jogo de búzios é realizado à distância pela rede mundial de computadores, bastando ter um cartão de crédito. Aqui, o destino é distorcido, desde que se faça um trabalho forte para agradar o santo. Acolá, uma mãe desesperada pela separação prematura promete alta soma, se o vidente fizer o marido mudar de ideia. Diante da urgência de resultados rápidos, o sábio e prudente oráculo das tribos de antigamente é figura ultrapassada como mediador entre o sagrado e os seres humanos. Os verdadeiros valores espirituais na relação com Deus resumem-se a trocas esporádicas, rápidas e pagas aos espíritos divinizados,
E os próprios religiosos são os responsáveis por incentivar uma clientela sedenta de favores sem o mínimo de esforço, esquecendo-se as criaturas do que não é duradoura aventura que dependa da existência de métodos e objetos externos. Alegria e júbilo, felicidade e saúde, equilíbrio e paz de espírito, são firmados e derivados de um estado de consciência totalmente liberto do determinismo do tempo e espaço. Pergunta: mas existem sacerdotes sérios que jogam búzios na Umbanda? O que tendes a dizer? Pai Tommy, meu filho, nosso propósito neste singelo livro é fazer alguns alertas de esclarecimento à luz dos ensinamentos libertadores de Jesus. Sabedores das muitas influências no amplo universo das religiões mágicas no Brasil, interessa-nos notadamente abordar nossa Umbanda em sua diversidade ritual. O processo de jogos de búzios, com as respectivas combinações, daria uma obra à parte e fugiria da presente proposta. Basicamente é um sistema de jogo baseado em 16 odus, destinos, que se dividem em 70 caminhos possíveis. É realizado com a utilização de conchas marinhas compostas de duas faces e a posição que os búzios tomam, ao ser lançados, abertos ou fechados, dá uma interpretação referendada no Itan, história, dos mitos dos orixás, que deve ser contextualizado no presente momento. Obviamente requer do sacerdote muito estudo, prática e seriedade nas predições que serão elaboradas para os consulentes, respeitando-se os valores atuais de merecimento e livre-arbítrio, amplamente difundidos nas religiões fidedignas de nossa atenção. Ao explicar ao ser humano as causas da vida e da morte, devem ser seguidos a ética e a moral, o respeito e o amor ao próximo. A partir dessas informações, os consulentes devem ser orientados a refletir a respeito do que terão de mudar internamente para se tornarem melhores, e assim angariarem merecimento para uma vida mais feliz. Quando o jogo de búzios é realizado por dirigente sério, zeloso e diligente, bons espíritos o assessoram e enxergam este sistema como um complemento natural dentro dos ritos e liturgias dos terreiros de Umbanda. Infelizmente, cada vez mais o conhecimento das artes africanas divinatórias se perde e se enfraquece pelo despreparo sacerdotal vigente. Ramatiz, existem princípios sólidos que sustentavam a ética entre os antigos Yorubás, representado na frase Equiwahele, que significa ensinando o bom caráter. A formação dos sacerdotes de Ifá, na antiga África, incluía diretrizes éticas para aqueles que intencionavam trabalhar com a adivinhação oracular. Não se trata de um conjunto de regras, mas antes de tudo um apanhado das expectativas comuns colhido ao longo do tempo pelos anciões detentores da sabedoria da tradição oral. Essa cultura milenar impregna o senso comum da comunidade, no sentido de que o adivinho, só usará a palavra para expressar e recomendar boa saúde e higiene, devendo ser exemplo vivo, bebendo e comendo com moderação e tendo uma vida reta diante da coletividade. Os que não tinham uma boa colheita nas plantações particulares prestavam serviço à comunidade, em troca dos serviços de adivinhação do sacerdote. As mercadorias dadas como pagamento pelos que podiam pagar eram redistribuídas aos que tinham menos, realimentando um sábio processo de manutenção tribal. Infelizmente hoje em dia, na pátria verde e amarela, a maioria dos adivinhadores são os primeiros a se aproveitar da dor e do sofrimento alheios para lhes tirar todos os vinténs disponíveis, numa total degradação do sistema ético dos genuínos sacerdotes africanos, caracterizando um sistema divinatório aviltado diante das leis divinas, baseado no toma lá da cá, quem mais tem, mais paga para receber benesses dos orixás. Pergunta: nos aspectos relacionados aos orixás e suas influências dentro da religião Umbanda, ao falarem no futuro ou em Odus, já escutamos a destino, não tem jeito. Podeis nos dizer algo a respeito? Ramatiz, uma religião se cerca de um conjunto de crenças que formam um corpo doutrinário teológico. A Umbanda é rica em diversidade,
mas não foge às leis universais que regem a harmonia do cosmo. A prática umbandista dentro de um agrupamento pode ser entendida como um conjunto de normas rituais com regras de moralidade e culto que disciplinam o intercâmbio mediúnico com o mundo sobrenatural considerado sagrado. Claro está que a influência africana, Nagô, que substancia a escolástica ou teologia dos orixás, com seus conhecimentos milenares, como são os odus, destinos, conhecidos como signos de Ifá, estão fundamentados na fé em uma única divindade maior, Olodumare, na crença na existência e sobrevivência do espírito, Emi, e no mérito ou demérito das ações dos seres humanos, Eu, ancorados na lei moral ditada pela consciência mortal, Ifá, que, em verdade, é a lei de Deus, independentemente de denominações religiosas terrenas. Os antigos sacerdotes sorubanos tinham um profundo senso religioso e clara noção da lei de causa e efeito, embora não fossem afeitos a compunções, como são até os dias atuais os judeus cristãos. Infelizmente, muitos sacerdotes hoje se valem parcialmente desses conhecimentos milenares para fazer toda sorte de trabalhos mágicos distorcidos, previstos no jogo de búzios com o único objetivo de ganho financeiro, prometendo as mais variadas gamas de facilidades com a máxima rapidez, como se fossem despachantes de milagres espirituais. Certo está que os odus não são destinos irremediáveis, deterministas, e sim um rico sistema milenar da filosofia religiosa do povo Nagô e de suas crenças nos orixás, que estão enraizados em muitos terreiros de Umbanda que se utilizam de um sistema oracular divinatório sistematizado. Em verdade, são tidos como formas de resposta oracular, em que o sacerdote, Babalau, o pai de segredo, constitui de forma sistemática a leitura dos odus, ou destinos, denominados caminhos, em que o sistema do oráculo se baseia num sem número de mitos conhecidos como Itanifá. Nesse sistema, a mitologia dos orixás é extremamente importante, estruturando aspectos humanizados da existência em todas as suas fases, desde o período antes do nascimento até após a morte carnal, cujas regras encaminham o homem para o equilíbrio existencial no presente ou o molestam para que encontre o seu caminho quanto antes, a sua verdadeira vocação ou missão reencarnatória. O exercício do livre-arbítrio e as ações implementadas no lufa-lufa da existência humana atual têm influência nos rumos de cada ser, e os sacerdotes sérios saberão identificar a correta interpretação individual dos odus, nunca afirmando a destino, não tem jeito, do mesmo modo como Jesus orientava sem destruir a lei. Pergunta: a forma de instrução ainda adotada pela maioria dos centros de Umbanda é por palavras faladas, que são passadas de geração para geração, constituindo-se numa tradição oral. O acesso ao conhecimento é bastante restrito em algumas comunidades de santo, requerendo-se muita paciência e tempo. Isso não é prejudicial para a evolução espiritual? Pai Tommy, meu filho, evolução espiritual não é uma corrida de cavalos com campeões por ordem de chegada. O acesso ao conhecimento milenar pela oralidade, se por um lado é lento aos olhos de alguns filhos sedentos do saber rápido, que mais parecem instrutores teóricos impacientes do que aprendizes praticantes resignados, pois tudo já leram e quase nada vivenciaram. Por outro aspecto, minimiza a tendência natural que os seres humanos têm de formular teorias preconcebidas. É facílimo estudar hoje, de fora para dentro, os costumes e tradições culturais de um povo religioso, com ideias e costumes próprios, mas dificílimo vivenciar, de dentro para fora, uma religião que tem por base a transmissão verbal, com vários elementos que compõem o seu corpo doutrinário de tradições orais, como são as liturgias, cânticos, linguagem e provérbios, desde os idos da antiga raça vermelha e dos negros africanos, notadamente neste Brasil imenso, o tronco Tupi-Guarani, por um lado, e Nagô-Yorubá, do outro. Ambos são fortemente enraizados na passagem do conhecimento pela voz direta, sem pressa, de uma boca a um ouvido, do mestre ao aprendiz,
do sacerdote para o neófito, do guia espiritual para o médium, processo de iniciação espiritual que influenciou decisivamente a formação teológica doutrinária dessa Umbanda de todos nós. 5. Umbandização, pretos velhos, pretas velhas, caboclos, ancestrais e divindades, orixás, voduns inquices, encantaria. Pergunta: quanto ao universo e sua existência, qual a noção básica em que repousa a crença cosmogônica dos negros nagôs que vieram para o Brasil, e se mantém viva até os dias de hoje pelas instruções orais que muitos pretos velhos nos passam, amalgamadas com as instruções do Evangelho de Jesus? Pai Tommy, meu filho, inicialmente é crucial esclarecer que nem todo espírito que se apresenta como preto velho foi escravo. Acima de tudo, essa forma de apresentação faz parte do planejamento pedagógico do alto para simplificar a mensagem do Evangelho, aproximando os espíritos dos cidadãos terrícolas. Como a água que tende a escoar após uma forte tempestade, escoam-se os resíduos kármicos que ainda pulsam na coletividade brasileira, e o Pai Velho é o ponto focal e catalisador que amana e desbasta o pesado karma da intolerância religiosa que vai ter suas origens mais profundas numa linha de tempo nos hebreus antigos. Toda a estrutura da cosmogonia nagô se revela em duas partes que se completam, como duas metades de uma mesma cabaça, o Aie, que indica o mundo físico, material, habitado por todos os seres encarnados, e o Orum, que é o mundo sobrenatural, o plano espiritual. No mundo sobrenatural existiriam 9 diferentes dimensões vibratórias, de acordo com o poder e a categoria dos seus habitantes. É no Orum que estariam instalados os duplos de todas as coisas e pessoas vivas no plano material, aí é, conceito similar ao do duplo etérico dos ocultistas e do perispírito dos espíritas. Sobre a noção básica em que repousa toda estrutura cosmogônica e urbana, nagô, sem dúvida que a origem e princípio de todas as coisas é o Lorum, o Ló do Maré, assim como o Deus único de várias outras religiões, ficando demonstrada a convergência do conhecimento no que se fragmentou nos diversos sistemas de crenças criados ao longo da existência humana no orbe. Pergunta: solicitamos vossas elucidações sobre os 9 espaços sagrados, dimensões vibratórias, existentes no mundo espiritual. Há algum motivo especial para ser múltiplo de 9? Pai Tommy, os antigos e primeiros sacerdotes yorubanos tiveram acesso aos conhecimentos da Cabala hebraica, e para descrever um modelo perfeito de ascensão espiritual na forma de dimensões vibratórias paralelas e circunjacentes umas às outras, nada melhor do que um número considerado perfeito. O número 9 simboliza a atividade universal e a energia motora primeva que anima a todos os mundos. Num modelo idealizado de plano sobrenatural e sagrado, estratificado em 9 subplanos, reside a verdade universal de que a geração e transmissão da vida no cosmos é sustentada por um Deus, e ele é o mantenedor da regeneração e rejuvenescimento no sentido espiritual profundo. A denominação na língua iorubana dos 9 espaços sagrados do Orum, mundo espiritual, é Orum Mesan. Há de se registrar que ao falarmos do céu, como um espaço sobrenatural, a entidade suprema é o Lorum, Deus. Não é um criador ligado apenas ao mundo espiritual, como preconizam certos teólogos modernos, mas é o ser supremo de todo o universo, Senhor de todos os seres espirituais e tutor absoluto dos desígnios evolutivos do cosmo criado por ele, e de toda e qualquer entidade ancestral ou divinizada. Independentemente de categorias e denominações terrenas, é o Senhor primaz da criação e responsável maior por sua própria obra. Pergunta: as divindades seriam os orixás que habitam o Orum, mundo sobrenatural, e incorporam nos terreiros de Umbanda? Pai Tommy, meu filho, a Umbanda é uma religião que alcança os simples de coração e de intelecto. De uma maneira geral, o povo umbandista não considera ainda os orixás como energias ou forças supremas diferenciadas, não individualizadas como espíritos,
todavia inteligentes por serem oriundas de Deus. Na verdade, assim como os africanos já consideravam, entendem os orixás como ancestrais divinizados, espíritos evoluídos, que incorporam nos terreiros conforme a ancestralidade que os liga aos médiuns pela lei de afinidade. Portanto, podemos afirmar que preponderar na linguagem e concepção umbandista a noção de que quem incorpora nas sessões de caridades não são os orixás propriamente ditos, mas seus falangeiros, espíritos que atuam em nome dos próprios orixás. Por um efeito de mimetismo, tal concepção se desdobrou do conceito de ancestral, espírito, divinizado, evoluído, preconizado pelos africanos que vieram para o Brasil, numa interpelação com o espiritismo e seus conceitos de evolução. Ocorre que a lei de reencarnação, que trata a respeito da ancestralidade da divinização, evolução, de parentes ancestrais, espíritos, é a mesma que impõe as diferenças a serem vivenciadas, diversidade, por todo o universo espiritual reencarnante da Terra. Dessa forma, assim como os santos católicos reencarnaram em outras religiões, o mesmo aconteceu também com os antigos reis, rainhas ou heróis africanos divinizados, os quais representam e foram mitificados com as vibrações das forças elementares da natureza, simbolizados como raios, trovões, ventos, tempestades, água, fenômenos naturais como o arco-íris, atividades sociais e econômicas primordiais do homem primitivo, caça, agricultura, ou minerais, como ferro, que muito serviu para a sobrevivência dos clãs tribais, assim como as ações de extermínio nas guerras e disputas territoriais. No dia a dia dos terreiros, o vocábulo orixá é utilizado popularmente para designar os guias e entidades espirituais, sem maiores aprofundamentos do seu verdadeiro significado. Em muitos centros, é comum ouvirmos os cambonos dizerem antes de uma gira de pretos velhos: precisamos preparar mais banquinhos, pois hoje temos muitos médiuns presentes, portanto aumentará o número de orixás em terra. Pergunta: o fato de nos esquecermos das nossas vidas passadas não ajuda a mantermos o culto de mitos ancestrais que são irreais? Pai Tommy, meu filho, o esquecimento do passado é uma dádiva do Criador para facilitar a adaptação dos encarnados que deverão vivenciar novo plano de experiências na matéria densa. O rei ou rainha de um antigo clã tribal que, por um ato heróico junto à sua comunidade, foi divinizado e ainda cultuado como um ancestral sagrado, a exemplo do Senhor dos Raios e Trovões ou do Ferro, não consegue, enquanto espírito igual aos outros e sujeito às mesmas leis evolutivas, fugir de novas oportunidades para desenvolver habilidades que o façam entender que não é onipotente e que deve saber lidar com opiniões contrárias à sua. Assim como o peixe, que nada na mesma direção da correnteza do rio, a encarnação com menos influência do passado é nova chance facilitada para que as decisões e as experiências vivenciadas sirvam de contraponto aos hábitos cristalizados de outras encarnações. A memória ancestral do espírito está resguardada em sua mente extrafísica, e, como o atual cérebro físico não existiu no passado, ela fica desconectada do centro nervoso orgânico ligado às lembranças. Todavia, os impulsos negativos e disposições psíquicas atávicas permanecem e deverão ser desbastadas nas novas experiências programadas na atual encarnação. Pergunta: acreditamos que essa confusão entre espíritos, seres divinizados e orixás deve terminar em breve. Estamos corretos? Ramatiz: observe que mesmo o caramujo não saltando como sapo, e o morcego não batendo as asas na velocidade do beija-flor, todos podem viver harmoniosamente na mesma floresta. A expansão da consciência não dá saltos e a diversidade de entendimento das leis de evolução não reage à pressão dos homens que almejam apressá-la. Originalmente, os clãs tribais das nações africanas que cultuavam os orixás entendiam esta palavra exclusivamente como denominação das divindades e não tinham a concepção de espíritos, como trouxe a doutrina codificada por Allan Kardec.
Elaborar os deuses antropomórficos com personalidades símiles às dos homens foi uma maneira pedagógica inteligente. Essas concepções estão claras nos diversos mitos que revelam os plenos defeitos e virtudes dos orixás, num efeito especular, que reflete os mesmos defeitos e virtudes dos seres humanos. Essa intimidade atinge o seu ápice no transe de possessão em que a divindade, orixá, se manifesta no corpo físico de um adepto, cumprimentando, cantando, dançando e comendo com os presentes o que a tribo tinha de melhor para oferecer. Em verdade, os orixás não incorporam, são as forças da natureza e dos fenômenos naturais relativos à existência humana, como nascimento, morte, doenças e saúde, chuvas e ventos, calor e frio, terremotos e tufões, irmanados aos próprios aspectos organizadores da vida elaborados pelo Criador. Esse conceito metafísico se tornaria incompreensível para o caçador, no passado milenar do interior da África. Era mais fácil compreender os elementos, ar, terra, fogo e água, e os reinos mineral, vegetal e mineral, vinculados às personagens míticas possuidoras de poderes, axé, ou força de realização. Observai que Jesus, um intuitivo inteligente e supersensível, se utilizava da comunicação verbal na forma de parábolas, associando situações comezinhas do dia a dia num contexto pedagógico de fácil entendimento para ouvintes simplórios, dinâmica espiritual sistematizada para assimilação das mentes embrutecidas nos acontecimentos da vida humana. Não de forma diferente, os antigos negros africanos, sacerdotes de seus clãs e nações, utilizavam a força das imagens pitorescas, compondo uma simbiose com a natureza e o modo peculiar de comportamento de cada componente da comunidade, tecendo um conjunto de mitos perfeitamente ajustáveis às estruturas mentais de cada ouvinte. Assim, os orixás, forças da natureza cósmica, formaram um elo nas relações com a humanidade, simbolizando aspectos do Ser Supremo para a compreensão diminuta das criaturas preocupadas com o que comeriam no dia seguinte. Essas personagens detentoras de poderes controladores das forças da natureza, atraindo para si o poder de realização do axé, fluido vital mantenedor, dirigindo para a defesa e bem-estar do seu povo, mantinham o equilíbrio coletivo, a confiança e a fé na fertilidade da tribo, na boa colheita, na preservação da vida e proliferação do grupo tribal. Sendo os orixás originalmente uma unidade com o Criador, todavia com múltiplas formas de manifestação no plano das formas, o povo Yorubá reconheceu no processo de fragmentação a criação de novas maneiras de fixar nas mentes dos habitantes das comunidades certos atributos religiosos considerados sagrados, como se fossem divindades humanizadas, ou humanos divinizados, mantendo-se preservado no tempo, até os dias atuais, um rico e verdadeiro manancial de conhecimento espiritual sobre os auspícios das leis cósmicas universais. Pergunta: o número de humanos divinizados como orixás não é um exagero? Ramatiz: mesmo os filhotes de tartarugas ajudando uns aos outros logo após nascerem, com movimentos sincronizados, retirando a areia para alcançar a superfície do ninho, o que vossos biólogos denominam de comportamento de facilitação social para alcançar o mar, diminuindo o risco de predação individual. De cada 1000 ovos colocados pela tartaruga mãe, somente 1 ou 2 chegam, à idade adulta, vivos nos mares. Assim ocorre com a criação de divindades pelo processo de narrativas familiares que foram passando de geração a geração, dos quais sobrevivem até hoje os mitos mais aptos para a preservação do conhecimento religioso. A posse de atributos sobrenaturais tem origem em aptidões locais e na vida heróica de algum familiar ancestral, nativo divinizado. Nada na natureza se perde e cada cultura na face do orbe tem o número de santos que merece e necessita para evoluir, como os muitos ovos colocados no fundo do buraco da areia pela tartaruga, na praia desértica, nos ensinam,
Nada se perde e tudo se transforma na engenharia cósmica. Nos diversos mitos do panteão e cultura urbanos, podemos verificar que são comuns os relatos de seres humanos que se converteram em destacadas divindades merecedoras de devoção e culto específico, absorvendo os atributos de outros menores, como por exemplo Xangô, divindade do fogo e do trovão, que absorveu ao longo do tempo os atributos de Jacuta, que originalmente era a divindade desses elementos, corroborando a sobrevivência dos mitos ancestrais divinizados, mais aptos e eletivos às mentes primárias e instintivas dos homens ansiosos pelos percalços da sobrevivência diária. Muitos outros exemplos teríamos para concluir que a religião dos orixás, dos africanos nagôs, é toda de adoração aos ancestrais, espíritos. Pergunta: num país continental como o nosso, temos diferentes culturas afrodescendentes regionalizadas que influenciam a Umbanda e ao mesmo tempo são influenciadas por ela, num processo ininterrupto de interpolações doutrinárias, aos quais podemos denominar de umbandização. Podeis resumidamente tecer maiores elucidações sobre o tema? Pai Tommy: perfeitamente, meu filho. Temos diferentes culturas religiosas que vieram do continente africano sobrevivendo na forma de cultos regionalizados no Brasil. Paradoxalmente, a maioria minguou em solo africano ou não existe mais, num processo de absorção por outras religiões, notadamente o catolicismo e o islamismo. Há de se refletir sobre a importância do Brasil como celeiro espiritual de todas as vertentes religiosas do planeta, assim como vários rios que convergem para um único leito que desemboca no grande oceano cósmico da bem-aventurança, em que todos não se digladiarão mais por diferenças de rótulos religiosos, matando-se mutuamente, e sim amando-se em igualdade, respeitosamente convivendo na diversidade de credos. Temos a cultura Jeje que fala a língua Fon e cultua os voduns como divindades. Esse culto está vivo no Maranhão, conhecido como tambor de mina, rito em que se louva as divindades na forma de voduns e os espíritos, encantados, de africanos, índios, portugueses, reis e rainhas, estabelecendo-se ainda várias dinastias e famílias espirituais amalgamadas com o catolicismo popular. Sabemos que poderemos causar uma celeuma, mas a revelação da verdade da origem dessa cultura se faz necessária, a fim de que possamos compreender a ligação entre as práticas sacrificiais judaicas e os sacrifícios de animais que ainda vicejam nesses cultos remanescentes da antiga África. A codificação dos voduns foi feita por Jetro, sacerdote da tribo de Dan, uma das 12 tribos de Israel, sogro de Moisés, que o acolheu quando este foi expulso do Egito. Jetro ensinou a Moisés como usar os poderes mágicos que Jeová lhe concedera. Portanto, voduns representariam a capacidade de mutação, restauração e evolução eterna em ambos os sentidos. São espíritos divinizados pela fé ainda embrutecida para as divagações metafísicas mais profundas, e importantes no contexto da época para a constituição de uma nação ou tribo que se dava pelos mesmos ideais religiosos. Os voduns basicamente são energias primordiais em que espíritos atuam, auxiliando a vida de muitos seres humanos ou comunidades, convergindo numa mesma essência vibratória, em similitude com os orixás. Infelizmente, a forma de culto e ligação com essas forças sagradas está distorcida desde o Antigo Egito. Os cidadãos continuam espargindo sangue sobre os altares e buscando a troca com o mundo sobrenatural dos deuses, como era na época mosaica do olho por olho e dente por dente. Pergunta: podeis nos dar maiores esclarecimentos sobre as práticas rituais da cultura Jeje, voduns, que são remanescentes e ritualizados no Brasil? Pai Tommy: os voduns conseguiram, com seus arquétipos, chegar vivos como cultura religiosa regionalizada que, aos poucos, a Umbanda vai modificando. Temos diversos nomes de cultos originários: boi de matraca, tambor de crioula, terecô, tambor de mina do Maranhão, tambor da Gomé de Cachoeira, na Bahia,
Batuque-ó, do Rio Grande do Sul, e tantos outros rituais da cultura Jeje espalhados pelo Brasil, o maior herdeiro da cultura vodum do planeta. A Umbanda, por ser uma religião mediúnica abrangente em todo o solo pátrio, vai paulatinamente convertendo os adeptos desses ritos regionalizados, num processo de absorção contínua e inexorável previsto pelo alto, dentro da destinação espiritual kármica do Brasil como pátria do Evangelho e celeiro espiritual planetário. Pergunta: essa busca de troca com o mundo sobrenatural dos deuses, como era na época mosaica do olho por olho e dente por dente, se dá por meio da realização de feitiços e encantamentos, doa quem doer e não importa quem, desde que sejam atendidos os pedidos dos solicitantes aos sacerdotes previamente pagos. Ramatiz: sem dúvida, o conceito de religião atualmente está longe do seu objetivo sagrado de religação do ser com o Criador. Prepondera no universo das religiões mágicas populares a disputa ferrenha por fiéis, em que vale de tudo para ganhar mais seguidores. Ali, o sujeito está com o demônio colocado como seu encosto por feitiçaria. Lá, só o pastor liberta e renova a vida financeira do pródigo gastador, desde que ele seja dizimista, pois as coisas da abundância e prosperidade lá em cima acontecem na base da troca e do dinheiro. Aqui, entre e venha participar de uma das nossas correntes de reza forte, pois foi Deus quem trouxe você aqui, já que o Criador tem muitas responsabilidades e delega aos ungidos eleitos a missão de conduzir as almas a Ele. Acolá, um indivíduo desesperado porque o orixá está brigando pela posse de sua cabeça, arranja um trabalhinho rápido dos pais e mães de postes na esquina da sua casa, num cartaz reticulado num poste. Conseguiu o contato milagroso. Lamentavelmente, poderíamos escrever uma enciclopédia com os exemplos diários de como o conceito de religião com Deus é vago nas populações e não muito diferente da época do Divino Mestre Jesus. Aliás, o propósito fundamental de renovação apresentado pelo Cordeiro de Deus extrapola o limite dos templos, catedrais ou terreiros, sinagogas, igrejas ou barracões, onde na maioria das vezes preponderam o orgulho, a ganância e a vaidade humana travestidas de lobos em pele de ovelhas. Independentemente dos santos serem deste ou daquele credo religioso, desta ou daquela origem, a responsabilidade de mudar vossas vidas e destinos é de cada um, e é chegado o momento cósmico de se acabar com as apostas com Deus, santos, orixás, voduns, inquices, encantados, ancestrais ou divindades, pois verificamos do lado de cá uma competição, dentro do cenário religioso brasileiro, em que todos lutam para ser, dentro de sua fé e opção religiosa, melhor que o outro, desconectando-se do Criador, que é uma só essência para todas as formas. Nesse contexto distorcido de religião, o axé, energia cósmica universal, que está em toda a natureza, é manipulado para alterar os rumos, planos e até mesmo decisões dos cidadãos, sendo os irmãos menores do orbe, os animais, eleitos fornecedores de sangue como se fossem vacas leiteiras para os homens insanos e insaciáveis que acham que tudo podem fazer em nome dos deuses, entre facas afiadas e ladainhas religiosas. Então, os encantamentos seriam a utilização da força das divindades, orixás, voduns e inquices, para moldar o axé, fluido vital, como um instrumento para a promoção de trabalhos que envolvem a cura, abertura de caminhos, limpeza e até mesmo amarrações amorosas. Os feitiços são os trabalhos de magia negativa mais pesados, com os eguns, espíritos desencarnados habitantes das zonas trevosas, objetivando matar, separar casais, promover perturbações diversas, caminhos fechados, desentendimentos, loucuras, doenças, e uma série de desventuras na vida da pessoa que é alvo do feitiço. Os encantamentos e feitiços são realizados no mesmo espaço sagrado, cabendo a cada um saber se defender, numa ética distorcida e imediatista das leis de evolução do cosmo espiritual,
sendo o sangue o elemento vital, o protoplasma energético que fornece o combustível para se moldar o axé, com a finalidade devastadora de distorção das leis de causa e efeito, livre-arbítrio e merecimento. Em verdade, o que acontece nesses templos religiosos, que deixaria qualquer sacerdote africano de tempos idos apavorado com o que é almejado pelas criaturas de hoje, muito diferente da proteção da lavoura, fertilidade da prole, abundância e saúde solicitadas nos antigos clãs e nações, que ofertavam o que de melhor tinham para comer aos deuses, é que confrarias trevosas subjugam essas agremiações. Constantemente seus arquitetos elaboram planos de dominação mental, estudando as vulnerabilidades humanas, num vasto campo psíquico. Desencarnados e encanados compactuam de atos insanos num mesmo chão manchado de vermelho pelo sangue dos animais, estabelecendo uma terrível sentença: cada um tem o Deus que merece, pela aplicação natural da lei de semelhança que rege o que afim atrai afim. Pergunta: e os inquices, o que seriam? Pai Tome, os inquices, Dinquizi, plural Minquizi, que significa sagrado na língua quimbundo, em que Deus é Ambi, são divindades de origem angolana, cultuadas no Brasil pelas práticas das nações Angola e Congo. Para situar os filhos em termos de nomes dos inquices mais conhecidos, temos Bombungila, Pambungila, intermediário entre os seres humanos e outros inquices. Na sua manifestação feminina, é chamado Vangira ou Pangira. Sincretizado com o êxodo dos cultos de origem nagô, popularizou-se como Pombagira nas práticas mágicas populares, demonizado até os dias atuais pelas seitas neopentecostais. Na Umbanda, é a contraparte feminina de Exu que faz a caridade nos terreiros. Temos todo um sincretismo entre as culturas Angola e Nagô, dos inquices com os orixás, que em verdade são a mesma essência diferenciada do Criador único. Pergunta: sabemos que na região nordeste do Brasil se pratica uma Umbanda juremeira, em que as entidades espirituais são chamadas de encantados. Outros dizem que este seria o culto religioso mais brasileiro. Esses comentários têm procedência? Pai Tome, meu filho, a Umbanda é uma só. Entendemos perfeitamente as variações regionais, e o alto incentiva essa amalgamação. Os maiorais do espaço que regem a Umbanda, do astral para a matéria, sabem que as diferenças não devem separar e sim unir as consciências. Em verdade, a Jurema, Acácia nigra, é a árvore sagrada dos indígenas brasileiros há milênios. Nela concentram-se os valores fitoterápicos e místicos de um ritual milenar que se perde no tempo e que podemos afirmar ser o mais genuíno dos brasileiros, muito antes que influências religiosas de outras localidades do planeta aqui aportassem. Por ser um ritual totalmente brasileiro, é o único que equivale aos seus congêneres africanos por ter sua própria raiz e origem, dados os conhecimentos primeiros dos tupis, caetés, tabajaras, potiguars, tapuias, pataxós, e outras nações indígenas brasileiras. Seus protetores espirituais eram, até a chegada do branco europeu católico e dos africanos, Tupã, Iara, Capora, Curupira, Boiuna, Moboiatatá, Jágua, Ruda, Carcará, e outros mais. Eram de tribos diferentes, mas cultuavam os mesmos deuses aos pés da mesma árvore, a Jurema sagrada. Não por acaso, uma pleiade de espíritos atua na caridade umbandista com o nome de caboclas juremas, flecheiras de Oxóssi. Nesses aspectos de origem ancestral divinizada, podemos afirmar que o arquétipo mítico caboclo é orixá genuinamente brasileiro. Com o processo de miscigenação, o culto original se modificou, perdendo sua força mágica original. Na mistura entre os indígenas e o branco, entre indígenas e o negro, suas culturas, seus arquétipos, seus usos e costumes deram nascimento ao caboclo mestiço. O ritual da Jurema passou vulgarmente a ser chamado de catimbó, em razão do uso de cachimbos durante sua prática,
podendo tanto ser feito sobre uma mesa como no chão. As formas são distintas, com objetivos às vezes diferentes, mas sempre objetivando a cura e o alento dos cidadãos menos favorecidos. A Umbanda Juremeira é a prática da Umbanda com fortes influências do ritual de Jurema sincretizado com Espiritismo e Catolicismo, aos moldes da Umbanda popular praticada na região sudeste, com a veneração aos orixás e a Jesus, o divino Oxalá. Pergunta: além dos cachimbos, existem outros ingredientes e apetrechos utilizados na Umbanda Juremeira? Pai Tome: é tudo muito simples, meu filho, assim como são simples as camadas populares do Nordeste de vossa pátria. Os ingredientes e apetrechos mais usados nos rituais de Jurema são os seguintes: cachimbos confeccionados à mão, de diferentes troncos de árvores, fumos para as cachimbadas dos mestres juremeiros incorporados, espíritos, feitos com folhas de tabaco misturadas com folhas de diferentes árvores, o maracá, chocalho indígena, para invocar os mestres espirituais encantados, pequenos troncos de Jurema, sobre os quais acendem-se velas, sineta de metal nobre para invocação, 2 ou mais copos altos e largos com água e toalha vermelha ou branca, se for na mesa, e vermelha, se for no chão. Ainda temos as garrafadas de ervas e folhas em infusão indicadas para as mais diversas doenças, conhecimento milenar do herbário pelos velhos pajés indígenas. Pergunta: afinal, o que são a encantaria e os encantados? Pai Tome: a encantaria tem por tronco básico a ritualística indígena. Todavia, atualmente é bastante sincrética e poderemos facilmente encontrar influências ciganas, africanas, católicas, judaicas, árabes, celtas, gregas, romanas e, principalmente, indígena. Sem dúvida, o grande sustentáculo da encantaria é a cultura tupi-guarani com sua ritualística voltada para a flora e fauna, com ritmos peculiares como pajelança no norte, tiricô, no Maranhão, e catimbó, no Nordeste. Os encantados seriam espíritos que nunca encarnaram ou que simplesmente se encantaram passando do físico para o plano etéreo, sem o processo de putrefação cadavérica natural da causa mortis. Obviamente, trata-se de uma crença inocente e plausível nas populações simples, a maioria sem acesso ao estudo das verdades espiritualistas. O alto compreende que ainda seja necessária essa capacidade de entendimento do reino de Deus, e que a graduação natural da expansão da consciência entre as encarnações sucessivas irá desbastando. 6. Liturgias e cânticos, a linguagem e provérbios dos terreiros. Pergunta: solicitamos vossas considerações referentes aos elementos que compõem o corpo doutrinário das tradições orais umbandistas, como as liturgias, cânticos, linguagem e provérbios. É possível? Pai Tome: sim, meu filho, porque não deveria sê-lo? Estamos aqui irradiando teu mental com o propósito de servir, dentro de nossas escassas possibilidades, para o esclarecimento das criaturas tão separadas pelo senso recíproco de falsa superioridade religiosa, que por vezes sentem-se como ovelhas desgarradas do aprisco do Senhor. Podemos resumir em alguns pormenores os elementos de rito que formam o corpo das tradições orais umbandistas em liturgia, cânticos, linguagem e provérbios. A liturgia é o meio que os praticantes de um ritual estabelecem para se comunicar com os objetos e símbolos agrupados numa determinada cerimônia. É conduzida pela hierarquia sacerdotal, que por sua vez compõe a estrutura religiosa em que o terreiro está organizado. No encontro ritualístico na Umbanda, que se chama popularmente de gira ou ingira, não é possível que cada um faça como quiser. Literalmente, a liturgia pode ser entendida como regras de culto, em que o aproveitamento positivo do atendimento a todos os consulentes que buscam as consultas de caridade se dará pela exatidão e inviolabilidade das regras disciplinares. Todos têm a consciência de que as tarefas deverão ser cumpridas com exatidão e energia de comando,
pois as forças espirituais benfeitoras do que controlam e causam os fenômenos de natureza oculta se comunicam e se fortalecem para o intercâmbio mediúnico mediante uma austera disciplina, ao contrário dos espíritos zombeteiros do baixo umbral, que se mantam na indisciplina e desorganização ritual, tão comum nos agrupamentos com fortes apelos externos, em suas apresentações apoteóticas sem horário de término, com lindas roupas e lantejoulas, bebidas etuicas e comidas votivas à vontade. Podemos considerar que em todo o processo litúrgico há 3 elementos indispensáveis, que são os cânticos e palavras a serem proferidas, os atos e ações de invocação, realizadas propositalmente com uma determinada finalidade caritativa, e os agentes, médiuns, realizadores de todas as tarefas. Tudo distribuído em conformidade com a estrutura e hierarquia religiosa do terreiro. Finalmente temos os provérbios ou ensinamentos, que são de senso comum na religiosidade do africano Nagô e devem ser interpretados em cada cântico nos terreiros, notadamente pela influência na formação dos pontos cantados na Umbanda, que os absorveu pelas rezas, benzeduras e orientações dos pretos velhos. Os pontos cantados são joias, transmitem profundos significados e permitem entender o comportamento e prática ritual do Umbanda. Verdadeiramente são os adágios que dão um sentido amplo da disciplina pessoal e exemplos de vida serem seguidos, se corretamente interpretados em sua simbologia mística. Pergunta: o imaginário popular associa o culto aos orixás com feitiçaria e magia negativa para causar danos aos outros. Podeis esclarecer-nos sobre essa polêmica, baseado nos provérbios africanos, Nagô, e na sabedoria contida neles? Pai Tome, perfeitamente, meu filho. Os provérbios a que nos referimos estão contidos na sabedoria de Ifá, que para o povo iorubano era considerada a palavra do próprio Deus, Olodumare. Esses ensinamentos têm como objetivo o desenvolvimento dos seres humanos. Infelizmente, o preconceito faz com que muitos considerem tudo o que vem dos africanos dispensável e primitivo, o que não é verdadeiro sob a égide das leis cósmicas, como tentaremos demonstrar. Quem pensa diferente não conhece Zezilagba, culto tradicional. A interpretação deste provérbio nos diz que a iniciação nos mistérios do mundo oculto dos orixás não elimina os problemas da vida, pois o poder de transcendência propiciado pela vivência ritual e transes de possessão não imuniza o ser diante das dores e sofrimentos humanos. Os antigos sacerdotes nagôs tinham como propósito oferecer aos neófitos em iniciação uma percepção aprofundada de si mesmos e, consequentemente, ampliar o discernimento para uma adequada visão do mundo. O renascimento para um novo estado de consciência é a base de um processo interno de renovação do ser e com o meio ambiente psicobiosocial que o envolve. A iniciação é lenta e gradativa, e cada nova revelação oriunda das experiências vivenciadas traz consigo o potencial de mudança e renascimento, matando o velho homem e fazendo nascer o homem novo. Sem dúvida, é um método iniciático doloroso em que muitas vezes os seres desistem pelos apelos do ego inferior que ainda os domina, mas é perfeitamente natural dentro da visão do Deus Supremo, Olodumare. Aqueles que dizem a verdade recebem as bênçãos dos orixás. A honestidade é indispensável para a construção do caráter. Antigamente, quando os membros de uma comunidade nagô elaboravam um acordo e havia o consenso, sob a orientação dos mais antigos, Ogboni, ou maiorais do conselho, os termos acordados eram marcados em um pedaço de ferro para que ficassem registrados para a posteridade. A cultura vigente que equilibrava as relações, quando havia contendas na comunidade, estabelecia que a identificação de um problema, conflito, dependia inteiramente da verdade, e a sua resolução da honestidade. É assim, nesse contexto de construção das relações grupais, que a verdade traz as bênçãos do orixá. A manutenção da palavra marcada em ferro, é para que as promessas não sejam quebradas.
Descumpri-las era considerado reflexo de falta de vontade pelo caráter fraco, neste caso, sem as bênçãos dos orixás. As pegadas dos maus não são diferentes das pegadas dos sábios. A prudência é um tema recorrente que o estudioso e praticante do culto aos orixás pode verificar nos provérbios Yorubá. Muitas vezes, as aparências enganam e aquele